Oi pessoal, eu sou a Flávia. Pra quem não me conhece, eu que tô desenhando a mandala sincronizadora. E eu queria dizer que eu tô muito feliz, muito grata de fazer parte desse projeto tão lindo, que visa o autoconhecimento, a cura e a sincronização com o tempo natural. E pensando nisso, eu quis trazer pra vocês uma técnica bem simples de meditação ativa, que precisa de poucos materiais e é muito fácil de fazer. Para facilitar a visualização, eu vou mudar a câmera aqui pra minha mesa e aí vocês vão acompanhar o passo a passo bem certinho. Bom, então vamos lá. Vocês vão precisar de uma caneta. Essa caneta, ela é nanquim, mas ela pode ser de qualquer tipo, tá? Essa aqui é própria para desenho, mas você pode ter uma caneta Bic, você pode utilizar uma canetinha mesmo, ou até mesmo um lápis. Nesse momento não tem tanta importância, porque o intuito desse exercício é a gente entrar num estado meditativo. Então, o material ele não tem tanta importância nesse primeiro momento, tá bom? A gente vai precisar também de um compasso, porque eu vou demonstrar para vocês algumas formas de você criar uma mandala. Mas você também pode fazer de forma livre. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de desenhos que eu já fiz para vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando. E aí aqui tem um papel, esse papel também é próprio para desenho, mas vocês podem utilizar um papel sulfite também tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, então essa técnica, ela é inspirada na técnica Zentangle. A Zentangle é nada mais, nada menos do que repetição de desenhos, repetição de formas. Por exemplo, aqui, a gente vê essa folha, ela se repete, tanto a folha quanto esse padrão folha, bolinha, folha, bolinha. Aqui também, as escamas, existem um padrão aqui, né? As folhas também. Só que a Zentangle, ela segue um padrão mais definido, ou seja, normalmente se faz dentro de retângulos, de quadrados, de círculos, mas aqui, para que a gente foque mais nessa questão da meditação mesmo e deixar fluir, vir a criatividade, deixar você mais livre para criar e colocar todos os seus sentimentos, né, para que a gente também acesse esse processo de cura interior, eu preferi mostrar para vocês uma técnica mais livre. Nesse caso aqui, na verdade é uma inspiração somente, né? Não é para vocês fazerem, vocês não precisam fazer, construir uma figura de fato. Na verdade, não é essa a intenção, mas aqui é só uma inspiração para que vocês vejam que essa técnica ela pode ser utilizada e aplicada em diversos desenhos, diversas superfícies, né? Aqui é uma folha de aquarela, tem um fundo de aquarela também, a silhueta de um rosto feminino, e aí aqui dentro, no caso aqui no ombro, né, da personagem, eu apliquei essa técnica de repetição de padrões. Aqui é a mesma coisa, existe um padrão, mas esse padrão não é simétrico, ele não é planejado. Na verdade eu fui deixando fluir de fato, eu fui fazendo uma de um tamanho, outra de outro, mas tem um certo padrão aqui, né? Você consegue enxergar que existe um padrão, mas esse padrão ele não é milimetricamente planejado ou estruturado. Aqui também tem um exemplo que é uma tentativa de simetria, porém eu não estava tão preocupada com isso. Tanto que vocês podem ver que cada goma aqui, ou folha, elas têm um tamanho diferente e também as linhas, elas não são iguais, né? Você pode ver que até o círculo aqui de dentro, ele não tem uma forma perfeita. Eu simplesmente fui deixando acontecer o desenho e aí esse é o resultado. Bom, minhas dicas antes de você começar o desenho. É interessante que você esteja num local bem tranquilo. Você pode colocar uma música de fundo, colocar os seus cristais que você gosta de conexão, acender um incenso. Transformar esse local num local de aconchego. Por quê? Porque aqui nesse momento você vai colocar todas as suas intenções, sejam elas de cura, de manifestação. Então, conforme você for desenhando e vier um pensamento que vai te tirar do desenho, você de novo retoma aquela sua intenção escolhida no início do desenho. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar minha intenção na minha cura e no meu autoconhecimento. E aí eu vou começar a fazer as formas.
Como eu falei, as formas, elas não precisam ser pré-definidas. Aqui o que eu vou fazer é dar algumas dicas de formas que vocês podem fazer para começar um desenho. Eu sempre gosto de começar por um ponto inicial. Tem a ver muito com as mandalas também, né? Na mandala, quando a gente desenha, a gente começa sempre pelo centro. Quando eu vou fazer essas mandalas mais intuitivas e sem uma forma definida, eu também começo pelo centro, porque representa muito sobre a intenção que eu quero. Então, nesse centro aqui tá a minha intenção. E essa intenção, ela vai crescendo conforme eu vou sentindo. Então, aqui eu comecei com uma forma, e aí eu vou repetir essa forma diversas vezes até eu sentir que eu devo parar. Na verdade, você tem que deixar fluir e deixar seus pensamentos de lado. Simplesmente ir sentindo a arte. Você vai sentir a pressão que você tem que colocar, a velocidade que você se sente mais à vontade em fazer. Aqui eu decidi já mudar um pouco a forma. E aí eu vou mantendo essa forma por alguns instantes. É lógico que aqui, como eu tô explicando pra vocês, acaba que não se torna tão intuitivo assim, né? Eu tô planejando um pouco mais pra poder mostrar pra vocês algumas inspirações de formas, mas quando vocês começarem a fazer, vocês vão perceber que as formas acabam vindo. E a ideia, na verdade, é não se preocupar exatamente com o resultado final. É simplesmente ir deixando acontecer. Às vezes você vai sentir a necessidade, talvez, de preencher essas formas já feitas, né? O que seria bem interessante também. Eu gosto muito de fazer esses preenchimentos no centro, quando eu sinto que tá muito vazio, né? Mas aí vai de cada um, daquilo que você se sente mais feliz em fazer, né? Porque a arte é isso, você tem que sentir e deixar fluir. Eu garanto pra vocês que no final, que vocês terminarem o desenho de vocês, vocês vão gostar. Porque, querendo ou não, é todo o seu interior, né? É o seu eu interior aqui no papel. De uma forma simbólica falando, né? Como esse papel é de aquarela e essa caneta também é a prova d'água, eu consigo depois, se eu quiser, colorir com aquarela e deixar um pouco mais alegre, né? Mas isso não é uma regra. Vocês podem primeiro treinar bastante, fazer no papel sulfite, com um lápis, ou até mesmo com uma caneta Bic. Não tem, assim, o material ele não é essencial no momento. Mas se você gostar da técnica, se você sentir que realmente ressoa com você, você se sentiu feliz fazendo, aí sim eu aconselho que vocês comprem materiais de uma qualidade um pouquinho superior, porque o resultado final sempre fica diferente, né? O material ele tem influência sim no resultado final. Lógico que não é um resultado tão diferente assim, mas também pode durar mais, né? Então tem toda essa questão de durabilidade do material. Mas se você tá fazendo ali simplesmente pelo ato mesmo meditativo, então não tem problema nenhum. Qualquer papelzinho, qualquer caderninho já resolve. O legal também é que depois que você termina o desenho, ele se torna um desenho de colorir, né? Então, justamente por isso que eu
que eu tô dando essa dica de utilizar um material um pouco melhor. Mas um papel sulfite e uma caneta Bic, por exemplo, se você utilizar uma caneta preta Bic, você já consegue ter ali um padrão bem legal de um desenho para você poder colorir com lápis de cor, com canetinha por cima, e aí acaba se tornando uma outra forma também da meditação ativa. Porque o pintar também, ele te traz para uma conexão do aqui e do agora, né? Você não fica preocupado muito com o que está acontecendo em volta e você passa horas pintando e desenhando, você não vai sentir, eu te garanto. É legal também você trazer um pouco dessas formas mais fluidas, sair um pouco do centro, né? Expandir um pouco, mas isso tudo vai depender do seu estado de espírito no momento, da sua intenção com o desenho, daquilo que você mentalizou de início. Tudo isso vai influenciar na forma final do seu desenho. No início você vai falar, nossa, não tô gostando, não tá saindo algo legal, mas você não tem que se preocupar com isso, porque conforme você vai fazendo, você vai praticando, mais você vai entrar num estado meditativo, porque as formas elas vão vir no automático, você não vai ficar pensando muito em que tipo de forma fazer. Você pode também fazer uma folhinha de referência, porque se você estiver um pouco insegura de início, seria legal você ter umas figuras de referência que você já criou antes ou que você pegou de referência na internet. Eu posso até deixar depois uma listinha de referências de formatos para que vocês possam acompanhar e começar a fazer os primeiros desenhos meditativos, né? Mas aí depois vocês vão ver que um padrão vai se criar e você vai conseguir tornar o teu desenho totalmente personalizado. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo muito e eu utilizo isso de verdade nas minhas criações artísticas, assim, eu não utilizo somente para meditar. Eu também uso como forma final de desenho. No final eu posso depois mostrar para vocês também um pouquinho do meu sketchbook ou de algumas outras criações minhas que eu fiz utilizando essa técnica, que é inspirada na Zentangle. Uma forma também, caso vocês não gostem muito dessa forma mais livre, você pode fazer também alguns círculos, até mesmo quadrados, né, ou retângulos utilizando a régua. Eu vou mostrar aqui com o círculo. Vou fazer um menorzinho, só para ficar mais fácil, mais rápido de mostrar para vocês. Que é uma forma de você fazer uma mandala também. Só que aí essa mandala é uma mandala sem a simetria das mandalas que a gente já viu por aí, né? Que tem um padrão certo de espaço. Que o intuito é a gente fazer uma mandala bem livre, usar a criatividade mesmo. Eu vou começar pelo centro, vou tentar achar um centro aqui mais ou menos de olho mesmo. Tô um pouquinho fora aqui por conta da câmera, mas eu acho que ficou um pouquinho torto, mas tem que desapegar. Essa é a intenção, né? Não se preocupar tanto com a perfeição nesse momento. Aqui eu comecei com um padrão parecido com o que eu comecei com o outro, porque eu gosto muito dessas escamas. Mas eu já vou mudar um pouquinho, né?
tão repetitivo. Aí uma dica também para quem às vezes não quer fazer o desenho, né, por algum motivo ou por outro. Existem vários vídeos no YouTube que o pessoal grava fazendo esses desenhos. E também olhar alguém fazendo os desenhos é extremamente relaxante, assim. É bem gostoso de assistir também. Fora que você também aprende alguns formatos, alguns padrões interessantes, né? Que aí você pode aplicar depois no seu desenho também. Porque eu tô tentando preencher praticamente o círculo inteiro, mas se você chegar numa parte do desenho e falar, não, tá bom assim, mesmo esse círculo não totalmente preenchido, você sentir que deve parar, você para, tá? Aqui é só um exemplo mesmo de como você pode fazer uma mandala mais intuitiva, sem aqueles padrões simétricos e geométricos. Mas os Zentangle também tem padrões bem geométricos, assim, com linhas mais retas, com geometria. Então, para quem gosta de geometria sagrada, também é legal pesquisar esses formatos, né, para tentar fazer, porque todo tipo de arte, ele é meditativo, né? Quando você tá fazendo algo que te faz bem e que você não vê a hora passar, é porque aquilo tá ressoando contigo, né? Tá te fazendo bem. Porque aí você tá totalmente presente naquilo que você tá fazendo. E a meditação é isso, é estar presente. Bom, então esse é o resultado final dos nossos exercícios. Eu vou mostrar pra vocês também duas mandalas que eu fiz nesse formato aqui mais livre e que eu gostei muito. Eu acabei até enquadrando e eles são assim, meu xodózinho, então eu gosto muito de olhar pra elas e de lembrar os sentimentos, as intenções que eu coloquei nelas, me faz voltar no tempo, né? E não só voltar no tempo, mas também de lembrar tudo aquilo que eu coloquei de intenção, os meus sonhos, os meus sentimentos, né, colocados no momento do fazer. E a outra. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica, que vocês utilizem. E se vocês tiverem dúvida ou quiserem se aprofundar um pouquinho mais, entre em contato comigo. Eu vou deixar também um arquivo lá no grupo para que vocês deem uma lida na teoria e também outras referências de padrões de desenho para que vocês possam se inspirar e quando vocês forem fazer também for bem mais tranquilo e mais fácil, tá bom? Gratidão para quem assistiu até aqui, um grande beijo para todos e todas e até mais!